Bom, o nosso tema de hoje é o turismo de Curitiba. Como alguns de vocês sabem, o meu tio, Abrão Anis Assad, é o grande arquiteto que modificou, através do grupo liderado pelo arquiteto Jaime Lerner, modificaram o perfil de Curitiba. Como era o perfil de Curitiba antes desse trabalho? Era um perfil de uma cidade fria, por natureza, né, a capital mais fria do Brasil, mas que era dado ao curitibano também esta pecha de ser muito frio, pouco receptivo, né? A cidade não tinha muitos equipamentos também, né? E eu vivi uma situação que vou lhes contar agora, no final dos anos 70, porque nascido na cidade da Lapa, eu sempre tive na figura do turismo, né, nas lides do turismo, vamos por assim, no incremento que o turismo teve na Lapa a partir da preservação do seu patrimônio histórico, da recuperação, que é do final dos anos 70, sempre tive essa visão do turismo. E eu perguntei ali na Carlos de Carvalho, próximo à Praça Espanha, onde era a casa da minha avó, para o meu tio Abrão: tio, por que Curitiba não investe no turismo? E ele me falou algo que muitas vezes depois repliquei e ouvi. Ele me disse o seguinte: uma cidade só será boa para os turistas a partir do momento que for boa para os seus moradores. Nós queremos sim que Curitiba um dia se torne turística, mas antes disso nós queremos que o curitibano more bem, viva bem, seja uma cidade modelo, porque isso atrairá o turismo para cá. Bom, esta semana, no dia que nós fizemos a abertura desta semana de palestras do curso de História de Curitiba aplicada ao turismo, aos guias de turismo, professores e pesquisadores, neste mesmo dia, deveria ter sido no dia anterior, pelo aquele bug que houve na internet em relação ao WhatsApp, às redes sociais, ficou para terça-feira. Não foi por acaso. Terça-feira foi o dia do aniversário do Jardim Botânico, cuja estufa foi projetada por Abrão Assad. Mas eu vi uma cidade que era considerada então fria, pouco receptiva, que tentaram alguns títulos a Curitiba. Os mais antigos, não sei se tem tantos antigos aqui quanto eu, mas vão lembrar de Curitiba quando começou a ser chamada de Cidade Sorriso. E a Cidade Sorriso, ela tinha um símbolo, que era o símbolo de uma luminária, e a Cidade Sorriso tinha até eles usavam nos ônibus, né? Cidade Sorriso tinha até uma empresa daí de ônibus que adotou esse nome. Aquele símbolo e aquele mote já era de Abrão Assad, que eram as luminárias da Rua 15, a utilização naquelas banquinhas de jornal de acrílico, que era uma das marcas de uma das fases do Abrão. E Curitiba, então, começou a se transformar. O fechamento da Rua 15, que houve quase que uma guerra, principalmente com os nossos patrícios, porque ali uma região de lojas, né? E eles não imaginavam como seria não ter trânsito de carro e estacionamento de carro ali. E aquilo foi sendo feito gradualmente. Primeiro eles diminuíram um pouco, mas que lembram dessa época vão lembrar. O meu pai tinha um escritório ali na esquina da 15, né, onde começava a Avenida Luiz Xavier, né? Muitos anos, até o Rafael Greca tem até hoje no mesmo prédio ali, o Instituto. E então eu vivenciei isso, a mudança de Curitiba, essa mudança de comportamento. Mas
depois eu volto nisso, nós sempre tivemos na capital paranaense um empresariado um tanto quanto, eu não diria refratário, eu não usaria palavras dessa forma, mas eu usaria a palavra conservador. E para não me alongar muito em minúcias a respeito disso e julgamento de valor, né? Eu diria o seguinte para vocês: a prova disso está na escolha do Centro de Convenções de Curitiba. De como que foi feita essa escolha, a pior escolha do planeta. Por quê? E não é mais, né? Pegaram o Cine Vitória, transformaram um local, o projeto interno é do Abrão, o projeto é maravilhoso, porém, a pressão do empresariado que queria o centro de convenções quase que dentro dos seus hotéis, fizeram com que fosse feita aquela escolha do local. Um local sem estacionamento. Agora me digam, aonde no planeta Terra ou em outro planeta habitado que a gente possa conhecer, que um centro de convenções pode ser feito sem estacionamento? Em frente, há ainda ali uns próprios do governo do estado que supostamente seriam convertidos em espaço para estacionamento. Isso nunca aconteceu. E eu senti na pele, como organizador de evento, fizemos alguns eventos lá, mas era muito difícil de utilizar. Fizemos, por exemplo, um encontro brasileiro de direitos humanos, onde nos era facultado como organizadores do evento duas vagas de estacionamento. Vejam, quer dizer, inviável, impossível, e deu no que deu. Não existe mais enquanto essa atividade. Então, eu conto isso para demonstrar essa dificuldade, né, de Curitiba no sentido de avançar as coisas na mão de determinadas famílias, né, verdadeiros clãs, e não saía muito daquilo. Você tinha na área da hotelaria, não dava meia dúzia que comandava a cidade, e acontecia isso. Bom, dessa minha primeira pergunta para o Abrão Assad no final dos anos 70, logo mais, no ano de 1983, nós tomamos posse na Lapa, eu aos 19 anos, recém-completos, tomei posse no que seria uma Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes. E imediatamente procurei, como sempre procuro, como a minha vida conta isso de forma muito eloquente, as parcerias para desenvolvimento de um turismo que eu sempre entendi regional. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas se deslocam, a não ser para um atrativo espetacular, como uma Foz do Iguaçu, e mesmo assim, ou para uma praia paradisíaca, onde tem um resort maravilhoso, mas mesmo nesses equipamentos maravilhosos, estão os companheiros do turismo aqui que não me deixam mentir, há programações fora, há várias programações extras. Então eu sempre entendi que nós tínhamos que agir em grupo, em bloco, para que nós tivéssemos um destino turístico. Como, por exemplo, se fez, e eu participei muito também dessa história, com a Serra Gaúcha, né? Lá é um exemplo, talvez o melhor e mais eloquente exemplo no Brasil de um turismo regionalizado que deu certo. Eu não vou só a Gramado, eu vou a Canela, eu vou a São Chico. Aliás, eu comecei indo a São Francisco, a São Chico de Paula, por questão de parentesco. Naquela época, o forte não era Gramado, o forte era Canela, por exemplo. E Gramado ainda tateava
de qual seria o seu caminho no turismo. E o começo, alguém de vocês talvez lembre, foi trabalhado a questão da lua de mel. Seria a cidade onde você passaria a sua lua de mel. Se trabalhou um tempo com isso, até que o pessoal da Grendene, que é de um outro ramo, e eu quero deixar bem claro aqui que várias pessoas, várias empresas que são de outros ramos, que não do ramo do turismo, investiram no turismo com muito sucesso no Brasil, né? Ontem mesmo, na palestra da Fernanda, falávamos sobre o Parque Histórico de Carambeí, que foi uma iniciativa cooperativista de produção, né? O Dick de Gueus foi presidente da Batavo, né? Então, de outros ramos que entenderam a importância do turismo. Então, isso aconteceu lá em Gramado, e através de um grande amigo meu, um amigo irmão, muito irmão, que chama-se José de Oliveira Justo. Ele foi o primeiro secretário de turismo que deu a virada lá. Bom, mas vamos voltar para a nossa Curitiba. Então, daquela primeira pergunta, veio, anos depois, a nossa posse na Lapa e a vontade de integrar com Curitiba. Nasceu, ainda naqueles primeiros anos, dos anos 80, o turismo férreo, que foi o primeiro projeto de turismo ferroviário do Brasil. E foi uma articulação nossa, junto com Santa Catarina, e Curitiba veio por osmose, porque é de Curitiba que nós saíamos com a litorina, essas mesmas litorinas que fazem Paranaguá-Curitiba, agora é Curitiba-Morretes, né? As mesmas. E nós criamos uma viagem de 9 dias entre Paraná e Santa Catarina, aonde, pela primeira vez na história, pelo menos do sul do Brasil, se fez turismo receptivo, aonde as cidades se engalanavam para receber esses turistas. Aqui na Lapa nós nos vestíamos de pessoas antigas, automóveis dos anos 20, né? Troles, que são carruagens rústicas da nossa região. Então, banda de música, e íamos receber os turistas. No Teatro São João tínhamos uma apresentação, por exemplo, de pessoas ligadas à tradição tropeira, né? À tradição gaúcha também. Joinville, com as moças da Festa das Flores, antes disso, Rio Negrinho, com a banda de crianças, né? Os canequinhos que eles distribuíam, que ele tinha fábrica de canecos. Enfim, em cada local era feito um receptivo. Mas Curitiba, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando do tempo da gestão do Maurício Fruit, ainda não tinha nenhum organismo de turismo. Nem um organismo de turismo. Quem participava das reuniões era um funcionário destacado pela URBS. Olhem vocês, pela URBS. Até um patrício nosso, chamado Amadeu Gouri, e ele, então, sempre participava das reuniões do turismo férreo. Muito bem. Implantou-se o turismo ferroviário, foi um sucesso absoluto. A grande rede ferroviária federal, num momento de muita lucidez, apoiou esse projeto. E que mais tarde, ainda dentro da gestão do Maurício Fruit, nós nos aproximamos muito da Fundação Cultural de Curitiba, que começou a ter, então, um viés de querer cuidar do turismo. Então, a URBS, que vocês conhecem, que cuida de ônibus, de coisa, já melhorou, veio para a Fundação Cultural de Curitiba. Na Fundação Cultural de Curitiba estava Glauco Souza Lobo, o carnavalesco do povo. O Glauco, então, rapidamente absorveu essa nossa ideia, não é?
E nós começamos a tratar de um assunto já regional, com uma proposta nossa. Usamos o bondinho da Rua 15 para fazer o lançamento, fizemos performance teatral e outras, a Denise lembrando lá dos tempos bons. Nós fizemos performance teatral ali na região da Boca Maldita, e a Boca Maldita passou a ser... A Boca Maldita é aquela região ali, inclusive tem uma escultura do Abrão Assad, daquela boca, né? Ali na frente do café da Boca. E a Boca Maldita, então, que é no calçadão da Rua 15, passou a ser o palco dos lançamentos dos nossos projetos. O que nós queríamos mostrar a Curitiba, nós fazíamos ali, na Boca Maldita. Chegamos a levar uma tropa de 60 cavaleiros da Lapa para se apresentar na Boca Maldita com um grande baile tropeiro. Não é para menos que nós ganhamos todas as primeiras páginas dos jornais existentes em Curitiba e matérias das sucursais do Brasil todo, matérias de televisão. Então, nós sempre fizemos um marketing de impacto, mas não era apenas um marketing de impacto. Nós tínhamos ações de impacto. Muito bem. Então, o primeiro projeto, então, que eu propus junto com Curitiba, através da Lapa, foi programa chamado Curitiba, Região Metropolitana e Curta Distância. Naquele tempo, a Denise, por exemplo, mais tarde foi secretária em Colombo, né, Denise? Mas nós vamos lembrar que nesse tempo recuado, nem Curitiba tinha a sua Secretaria de Turismo. Que dirá os municípios do entorno. O nosso litoral é sempre muito acanhado em relação ao litoral de Santa Catarina, né? Também tinha pouco apelo, mas nós fizemos algumas parcerias e a ideia, então, inicial seria ter Curitiba como um polo receptivo e difusor para a região metropolitana e litoral. E isso durante um tempo foi. Mas, através também desta maneira do empresariado de Curitiba entender o turismo, eles imaginavam equivocadamente que você regionalizar seria você tirar o turista de Curitiba e levar para outra localidade, que é uma visão que sabemos hoje equivocada. E isso chegou ao ápice de que, uma vez, a Curitiba recebeu o Congresso Nacional da BAV. Vou contar esse fato só para contextualizar, né? E esse Congresso Nacional da BAV foi no Expo Trade Pinhais, na abertura, né, Denise, é isso? Do Expo Trade Pinhais, que era um local que foi feito um shopping inicialmente, com Carrefour e grupo francês e tal, né? E depois veio, então, a concessão para o Shopping Miller, e essa é uma outra história que nós temos para contar. Mas, muito bem. Quando, com muito custo, nós participamos da elaboração, afinal, naquela época, a participação das agências de viagem no turismo era muito mais robusta, né? E o evento da BAV sempre foi um evento extremamente importante. Associação Brasileira de Agentes de Viagem. Muito bem. Acertamos os passeios, então, que sairiam da BAV para os municípios. Naquela época, estava inaugurando em São José dos Pinhais. Outra coisa que Curitiba tinha também é que tudo que era bom era Curitiba. Por exemplo, o autódromo de Pinhais era autódromo de Curitiba, né? O aeroporto
de São José dos Pinhais era aeroporto de Curitiba. Agora, o leprosário era de Piraquara, né? Então, vamos faturar o que é bom e o que não é, vamos deixar para lá. Mas é uma visão, e eu acho que, às vezes, os homens que estão no poder têm determinados arroubos e, às vezes, a cúpula da cidade se equivoca. Bom, organizamos os passeios para as cidades, então, que seriam do região metropolitana e curta distância. O que fizeram os organizadores do Congresso? Sorteavam, a Renault estava se instalando, eles sorteavam um Renault Clio toda a tarde no Congresso da BAV. E só seria contemplado quem estivesse no evento. O que aconteceu com os passeios? Não preciso nem dizer, né? Eu vou... Hein, Denise? Você ia perder o Renault Clio, Denise? Claro que não, não é? Então, ações assim que iam desarticulando as coisas. Muito bem. Mais tarde, eu estou avançando bastante no tempo, porque a história é longa, mas eu quero dar um pedacinho de cada história. Passado muito tempo, Curitiba já com Secretaria de Turismo, nós participamos de uma chamada de uma consultoria internacional. O Hotel Rayon estava inaugurando, o Hotel Rayon ali do lado da Rua 24 Horas, estava inaugurando, e nós fizemos então um grande evento. Dentro dessa nossa configuração, eu sempre representando e levando os municípios limítrofes para dentro dos eventos, com essa consultoria internacional vinda da Espanha. O consultor master chama-se Giuseppe Valls. Ele foi o homem que transformou Barcelona, aliás, ele pegou Barcelona numa decadência total e transformou Barcelona, e é o presídio, isso mesmo, a Lucy, a nossa embaixatriz de Piraquara, nos lembrou, o presídio também é de Piraquara, não é de Curitiba. Então, o Giuseppe Valls, com essa grande experiência dele, lança livros e trabalhou na prática, né, fez com que Barcelona, de uma cidade decadente, através do esporte, do time de futebol Barcelona, se reerguesse e se reinserisse como imagem, porque o turismo tem isso. O turismo não é só passeio. A boa imagem do turismo faz com que a cidade se reposicione frente às outras cidades. Eu sempre dou um exemplo, não cito exatamente a cidade, mas existe uma cidade que é fabricado determinado tipo de alimento, uma margarina, a margarina Qualy da Sadia. A Sadia nunca informou para ninguém aonde é feita essa margarina. Diferente, por exemplo, quando eles falam em Santa Catarina, da presença deles lá e tal, esse local eles não divulgam. Por quê? Porque é uma cidade considerada uma cidade suja, uma cidade que tem problemas nesse sentido, em virtude da atividade portuária desta cidade, então eles não divulgam aonde é isso. Então o turismo faz também com que você reposicione a marca, que os produtos agregados a essa cidade tenham mais valor. Muito bem. Então, essa consultoria veio e nós começamos, então, a discutir de uma forma mais integrada a questão do turismo de Curitiba, região metropolitana e curta distância. Mas nós tínhamos uma visão equivocada, porque nós tínhamos na propaganda política do grupo até do Jaime Lerner, não é? Muito notadamente, que Curitiba seria uma cidade muito conhecida lá fora. De fato, ela veio a ser conhecida pela qualidade do seu transporte público,
né? Exemplo, hoje, para grande parte de várias cidades do mundo, do primeiro mundo, né? Pelas ações dos parques e também desses projetos, como, por exemplo, a Rua 24 Horas, transformar um paiol de pólvora num teatro, né? O nosso querido Teatro Paiol. Já falei aqui, um dos maiores ícones da imagem de Curitiba é o Jardim Botânico. Enfim, mas Curitiba não era conhecida como um destino turístico, né? Tanto que quando o Giuseppe Valls nos falou isso, causou assim tinha lá o pessoal das várias instituições de turismo, da BEOC e tal, até houve um desconforto, assim, que nós queríamos provar que Curitiba era conhecida, e ele conseguiu nos comprovar que não, né? Falando que no Brasil, Rio de Janeiro, né, que é a capital do Brasil, eles achavam que fosse São Paulo, alguns achavam até que era Buenos Aires, e que realmente, fora essa parte técnica, Curitiba realmente não era conhecida. Muito bem. De lá para cá, eu já estou me encaminhando para quase a conclusão da minha fala. De lá para cá, tem estado em Curitiba várias gestões que começam sempre com o mesmo discurso. Eu tenho amigos e amigas, não estou aqui, tudo que eu falo não é para macular ninguém, é tudo uma questão de contexto. Mas as pessoas, muitas vezes advindas da área política, e teve um específico bem marcante a respeito disso, eles entram com o seguinte discurso: nós vamos dobrar o movimento turístico de Curitiba. Não é assim. Primeiro, uma gestão de 4 anos, você pouquíssima coisa consegue fazer. Segundo, o poder público tem uma grande limitação de fazer, né? Muito pouco. E aí eu gostaria de destacar, para fechar, 2 coisas, e uma delas eu participei diretamente. Uma delas, então, que foi do nosso amado e falecido Bamerindos, a questão do Natal de Curitiba, das janelas do Natal ali de Curitiba. Isso realmente projetou a cidade, né, através de uma iniciativa privada. E, mais recentemente, a Maria Fumaça Iluminada, que foi algo assim que eu participei desde o primeiro minuto e que deu muitíssimo certo, também para o mesmo período do Natal, chamando atenção para Curitiba. Curitiba está em boas mãos? Está. Tem uma fundação cultural que funciona, tem um instituto de turismo que funciona, mais ou menos. Tenho amigos e amigas lá dentro, maravilhosos, mas a cidade ainda não entendeu direito a sua importância. E aí, para fechar essa minha fala, vou dizer que propusemos um projeto chamado Cidades Históricas do Paraná, resgatando aquilo dos anos 80, onde nós falávamos Curitiba, região metropolitana e curta distância. Esse projeto avançou, virou uma lei estadual e hoje nós temos uma lei que instituiu o roteiro das cidades históricas do Paraná. Mas não para por aí. Hoje, no dia de hoje, e por isso que eu digo que nada neste mundo é por acaso, eu recebi um e-mail da Secretaria de Estado do Turismo me convidando para fazer uma palestra magistral num evento nesta próxima quarta-feira, dia 13, para abordar para todas as instituições turísticas do Paraná, eles chamam de AGFs, né? Não sei como é que é, as agências regionais de turismo, as governanças de turismo, todas as instituições de turismo oficiais dos municípios do Paraná, a respeito das cidades... IGRs, Márcio.
Oi? IGR. Ótimo. Obrigado, Luci. Então, todas essas instituições vão estar para nos ouvir falar sobre o projeto Cidades Históricas do Paraná. Isso me enche de satisfação, mais do que de orgulho, porque é um trabalho de uma vida. Eu, quando hoje passo, já no ano passado, nos 10 anos da UNILT, a UNILT completou 11 anos, que assumiu a sua coordenação geral, o meu filho, eu sempre disse o seguinte: nós plantamos árvores para que nossos filhos comam os frutos. Não só o nosso filho de sangue, mas a humanidade que vem depois de nós. E é esse o recado, fechando essa minha fala, dizendo a vocês, ainda há muita esperança. Eu tenho muita esperança e essa esperança se renovou no dia de hoje com esse e-mail, porque é a oportunidade, então, de consolidação estadual de um projeto que nós conseguimos fazer virar lei. Por isso, eu sempre digo, não podemos, isso eu aprendi muito com o pastor Luiz Santos. Ele sempre diz o seguinte, me corrija, pastor, se eu estiver errado, vocês são técnicos, mas não esqueçam que quem resolve são os políticos. Quem tem a caneta são os políticos. E nós entendemos, viu, pastor, bem essa lição. E vamos tocando em frente. Com as bênçãos do grande arquiteto. Obrigado. Certo. Obrigado, Márcio. Realmente, Curitiba é uma cidade que, talvez se não entendeu, está começando a entender, mas é passos largos. Conversava eu com o Mura, que está nos assistindo, que está conosco, da dificuldade, né, das dificuldades que você tem de alguns compreendimentos básicos, né, no estacionamento para um ônibus, e certas coisas que afastam. A gente sabe que hoje no mundo, a Uliana que está aqui também fala, no mundo instagramável, né, no mundo instagrânico, a gente tem essa coisa muito forte de você parar e querer boas fotos, querer, enfim, querer mostrar, né? Não é você estar, você quer mostrar que está. E Curitiba está aprendendo isso. Eu falo com propriedade por tudo que eu tenho acompanhado no turismo de Curitiba. Bem, eu deixo aberto nesse momento, então, para colocações. Eu sei que temos aqui nesse momento 3 representantes, né? Temos o Sindicato dos Guias, temos a BGTUR e temos a Liguia aqui nesse momento, e fiquem à vontade para fazer suas colocações ou suas perguntas sobre essa trajetória da história, bem como a todos, né? Sobre essa trajetória do turismo em Curitiba, porque poucos conhecem. Todo mundo, tem gente que se forma, né, que se formou há pouco tempo, chegou há pouco tempo, que acha que tudo começou com a linha turismo, né? Ou tudo começou quando se fizeram os parques, né? Que hoje em dia a Curitiba é salva pelo Gongo para manter mais de um dia o turista, né? E esse sempre foi, né, Márcio, me corrija se eu estiver errado, sempre a preocupação, né? Como que nós iremos manter o visitante e o turista mais um dia, né? Como que nós iremos manter? Acho que nesse sentido, a Curitiba está conseguindo, e graças aos parques, né? Eu vejo isso muito, muito forte. Então, nesse momento, eu deixo aberto para que vocês possam interagir com o palestrante de hoje. Palavra aberta. Márcio, eu gostaria de dar uma pequena contribuição aqui. Márcio, Calil, pessoal todo que está acompanhando, boa noite a todos. Ouvi atentamente a sua palestra agora, né, Márcio? E estava me lembrando aos poucos, à medida que você ia falando. Eu não sou daqui, eu sou um paulistano, mas cheguei aqui exatamente no ano de 91, há 30 anos atrás, né? No mês de março, mais ou menos, sem imaginar que um dia eu viria a trabalhar no turismo.
sem imaginar que dali a alguns meses, naquele outubro de 91, seria inaugurado o Botânico, o nosso grande cartão postal de hoje. Não tinha a menor ideia de que eu iria mexer com o turismo. Muito bem, resumindo, os anos se passaram, eu sou guia de turismo há praticamente 10 anos, né? Uns 3 anos antes eu tive um veículo, uma van, eu também fiz transporte universitário com a minha própria van, e fui vendo os guias de turismo trabalhando ao meu lado, quando às vezes eu era chamado pela Serra Verde para fazer um city tour, um by night, alguma coisa assim. Aquilo despertou em mim, falei, opa, isso tem a ver comigo, tem um pouco o meu perfil. Fui fazer os cursos, fiz o curso de turismo regional, fiz o nacional também, e estamos aí inseridos nesse contexto do trabalho. E uma coisa que eu queria colocar para vocês, dentro do cenário que o Márcio colocou para nós, e eu cheguei até a escrever um artigo e fui abençoado com a possibilidade de publicar esse artigo na revista Panorama do Turismo, só que no site, não na revista escrita, no site que eles têm. Eu já publiquei ali uns 3, 4 artigos nesses últimos meses. E num deles eu abordei essa questão. A cidade é maravilhosa, cresceu, se preparou para o turismo, principalmente na década de 90, pela minha percepção. Vocês que têm mais tempo aqui sabem de tudo que passou-se antes dessa década. Mas a década de 90 foi incrível, né? Tivemos ali o Botânico, Ópera de Arame, Parque Tanguá, Parque Tingui, né? Os memoriais étnicos, as homenagens étnicas, fantástico. Só que Curitiba, na minha opinião, e eu quero crer que os meus colegas guias que estão aqui, né, o pessoal da BGTour, Denise, Lucy, o Wilson, deverão concordar comigo. Nós que estamos na ponta da lança, em cima do ônibus, com 50 pessoas atrás, e chegamos na frente de um Ópera de Arame, como é que eu vou parar o ônibus? Como é que eu vou parar o ônibus para descer 50 pessoas sem atrapalhar ninguém, sem ferir a legislação, entendeu? Aí você para, dá um jeitinho ali, daí vem uma autoridade. E quando a autoridade chega, ela não chega para te ajudar. Você não está vendo a placa aqui, não pode parar aqui. E já vem meio que pressionando. Você está errando, eu vou te multar. Pera um pouquinho, eu preciso descer 50 pessoas, como é que eu faço? Se não tem lugar para parar o ônibus, tá? Então eu estou pintando para vocês um quadro do que está acontecendo aqui. Quer outro exemplo? Parque Tanguá, um pouquinho acima do Ópera de Arame. Você entra, tem o pátio de estacionamento à direita. Chega lá num dia de feriado, como nós teremos agora, 10, 11, 12, 9, de 9 a 12, feriado. A cidade vai estar cheia. Teve dia de nós chegarmos ali, 6, 8 ônibus. Imaginem 6, 8 ônibus querendo entrar naquele estacionamento no Parque Tanguá, num espaço exíguo, um espaço, né, pequenininho, cheio de carro, aqueles carinhas falam, para aqui, para aqui, para aqui. Aí você chega com o ônibus, as pessoas estão ali, são turistas, querem conhecer a cidade, compraram, pagaram para isso. Chega ali, não dá para descer. Aí você fala para o motorista, para rapidinho, abre a porta, eu vou descer com todo mundo e tal. É uma loucura. Tá? Botânico, mesma coisa. Agora do Botânico eu tenho que ficar meio caladinho porque a prefeitura nos ofereceu realmente um pátio lá atrás do bosque, né? Mas de acesso difícil, porque você tem que entrar por dentro do Cristo Rei, sair, pegar a linha verde para poder acessar esse pátio. E é pago pelo sistema de estar. Nem todo motorista que vem de fora, nem todo não, nenhum vai querer botar o aplicativo só para pagar um negócio ali. Mas tudo bem, qualquer coisa, o pátio já existe. A prefeitura nos deu essa possibilidade. Mas nesses outros pontos, não. Então esse é um ponto que eu vou ficar batendo nisso. Acredito que os meus colegas também, guias de turismo, passem por isso, porque é a nossa luta grande aqui, além da questão da regulamentação da nossa profissão, né? Essa questão dos ônibus, lugar para parar. Meu Deus do céu, temos atrativos turísticos lindos, bem feitos, bem elaborados, com todo um fundo cultural, um fundo histórico. E que loucura para parar, para fazer descer 50 pessoas, 35 pessoas, muitas vezes da melhor idade, que tem dificuldade em caminhar um pouco mais rápido. Não é que não é um jovem que pula e de qualquer lugar ele está bem. Não, é diferente. Então, essa é uma luta que eu acho que a cidade, a municipalidade, as autoridades estão precisando tirar a venda dos olhos, né? E olhar para esse clamor nosso, dos guias de turismo, nesse sentido. Van é uma coisa, é um veículo um pouco maior que um carro, mas você consegue. Agora, ônibus fretado, não tem condição. Então, nós precisamos começar uma luta forte junto às autoridades nesse sentido.
para que olhem um pouquinho para essas coisas. Não adianta você botar um monte de coisa bonita na cidade e não ter acesso. Recentemente inauguraram um memorial paranista no Parque São Lourenço, lindo. Eu já estive lá umas 3, 4 vezes, fui à noite, fotografei, lindo. Consegue parar ônibus ali? Não tem espaço, não tem lugar. Você para, fatalmente você vai ser multado, você vai tomar uma carraspana de alguma autoridade, né? E sem contar os caras que passam buzinando, xingando, passam quase que pegando o seu corpo aqui atrás. Aí você fala, caramba, cadê a preocupação na nossa Curitiba aqui, né? Falo como um filho adotado pela cidade, porque vim de São Paulo, mas cadê essa preocupação, né? Uma vez, alguns anos atrás, Não vou contar, porque de repente eu vou estar mexendo com a pessoa da autoridade, eu não quero, mas depois eu comento da resposta que eu recebi, que era que nós devíamos procurar trabalhar com veículos menores. Mas, meu Deus, não sou eu, o guia de turismo, quem decide que veículo vai trazer o grupo. Isso aí é coisa da agência, é coisa lá da origem. E a agência usa o que ela tem de melhor no mercado. E o que existe de melhor hoje são aqueles ônibus enormes, né? Double decks, com 54 metros, 15 metros de comprimento de ônibus. Como é que eu vou parar um monstro desse, uma nave dessa, na frente do Ópera de Arame? Entende? Não tem condição. Então, essa é uma luta. Curitiba é linda, eu amo Curitiba, estou aqui há 30 anos, meus filhos cresceram aqui nessa cidade, já se casaram todos aqui, só que está complicado cada vez mais trabalhar com o turismo receptivo, principalmente por esse ponto de vista da questão dos ônibus. Valeu? Obrigado. Muito bem. Muito bem. Só, Márcio, antes, a Lucy pediu a palavra. Ótimo. Lucy? Está sem o microfone, Lucy. Sem o microfone. Abriu o vídeo, abriu. Mas não abriu o microfone. Então, assim, eu concordo bastante com o que o Leandro disse, essa é uma luta eterna nossa, eu estou falando aqui enquanto instituição. E, Márcio, eu concordo plenamente com você quando você fala que nós temos as ideias, nós trazemos as soluções, mas quem tem as canetas são os políticos. Então, eu vejo assim, que nós, enquanto instituição, enquanto sindicato, enquanto associação, enquanto liguia, devemos buscar, procurar, insistir, voltar, reinsistir, reaver essa questão com os políticos, que são eles que vão nos dar as soluções. Não adianta, olha quanto a gente lutou com a Ópera de Arame e quanto nós lutamos com o Botânico. 5 anos. Agora recebemos lá um terreno para colocar o pessoal, tem que pagar com um estar, etc e tal. Mas eu acho assim, é muito importante o nosso entrosamento com os políticos, seja com a Câmara, seja com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com quem puder assinar as coisas que nós precisamos, né? Só essa colocação. Obrigada. Muito bem, Lucy, muito bem colocado. Eu gostaria de fazer um registro muito especial nesse momento, que nos dá uma dimensão da importância deste ato de posse da nossa região. Está conosco Walter Fraga Neto, Walter Fraga Nunes. O Walter Fraga Nunes é uma das maiores autoridades em tropeirismo no Brasil. Verdade. Seja muito bem-vindo, Walter, Rio Grande do Sul presente. A tua presença nos honra sobremaneira. Se existe profissional das falas, um xiru das falas, como a gente fala por aqui, nós que somos birivas, se existe linha de raciocínio, de pesquisa, é o que vocês têm feito com muita propriedade, com muita inteligência, com muita história no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, eu peço licença para passar um pouquinho a palavra para o Walter, porque a presença dele nos é muito especial nessa noite. Walter, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Então, boa noite a todos, estão escutando bem?
Sim, obrigado sim. Obrigado pelo convite para participar da reunião de vocês aí, né, que tem feito bastante pelo tropeirismo nacional. Né? Parabéns a Juliana aí, que está recebendo o cargo, né? Acredito muito que vai fazer bem legal aí, bem bonito nas suas responsabilidades aí que assume, né? E é isso, não tenho muito. Obrigado aí pelas considerações, que é nada, acho que tem muita gente boa aí no Brasil que trabalha o tropeirismo, né? Em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então temos. E também tem bastante gente no Nordeste, a gente não pode esquecer também o pessoal de lá, que teve um tropeirismo bastante ativo no início do descoberta do Brasil, naquela fase, né? Então, que às vezes a gente pensa só em tropeirismo de mulas, né? Mas tropeirismo é uma coisa bastante ampla, né? Então, o gado vacunco, que foi o início do nosso tropeirismo, teve, principalmente no Nordeste, suas atividades de translados de animais, né? Então é isso, então agradeço aí pelas palavras, né, e parabéns aí ao grupo, ao Nildes aí pelo que faz pelo tropeirismo. Obrigado. Obrigado mesmo. E isso dá legitimidade. Eu só gostaria de pedir para a Denise, o microfone dela está aberto, acho que ela está digitando, então fica fazendo um tic-tic-tic, como se fosse uma agência internacional de notícias. Obrigado, Denise. Então, Walter, eu quero mais uma vez agradecer e enaltecer o trabalho e dizer dessa nossa união, né? Hoje nós temos aqui, então, o Rio Grande do Sul, o Paraná e São Paulo, né? Muito bem representados. Voltando ao assunto Curitiba, eu gostaria de dizer o seguinte, e vou dar um spoiler. Nós temos, dentro da Câmara Municipal de Curitiba, grandes amigos e amigas, E nós, nesse nosso evento de hoje, temos a Liguia com o Leandro, nós temos a Begetur com a Denise, e com o meu queridíssimo irmão, o presidente do sindicato, o Wilson Lesnau, que tem feito um trabalho brilhante, também a luta dele é a mesma luta nossa há bastante tempo, né? Eu venho dessa safra que antecedeu o Wilson dentro da situação dos guias de turismo, com a antiga Begetur, né? Que ainda nós temos os remanescentes daquele tempo, antes da profissão ser regulamentada. Mas o Leandro nos traz algo extremamente importante, e eu vou dar um pequeno spoiler, não sei se estou autorizado, mas eu sei que o Calil tem uma reunião na Câmara Municipal de Curitiba, me parece que no próprio dia 13, no mesmo dia que eu falo, eu estaria presente junto com o Calil para tratar desse assunto, que era uma demanda que os guias parece que fizeram e tal. Então ele está indo com uma pauta para a Câmara Municipal de Curitiba, e essa pauta ela abrange essas nossas dores, né, da classe do turismo. Recentemente foi lançada a Escola de Turismo de Curitiba, né? Muito me lembra o nosso projeto do Centro de Excelência em Turismo e Hotelaria, tem a mesma estrutura. Eu vou mostrar um dia com mais tempo para vocês. Vocês vão ver que a ideia disso tem um nascedouro também anterior, né? E vamos à luta com as entidades presentes, e a UNILT pode sim capitanear as lutas para e passo, juntos com a representatividade que, graças a Deus, temos dentro da Câmara Municipal de Curitiba, como na Assembleia Legislativa do Paraná. De 3 anos para cá, nós aprovamos na Assembleia, por unanimidade, o Dia do Tropeiro, no estado do Paraná, que passou a ser o mesmo dia que é o Dia da Lapa, e que outras cidades também adotaram, em Santa Catarina, né? Que é o dia 26 de abril.
aprovamos, então, o Dia do Tropeiro e aprovamos o roteiro Cidades Históricas do Paraná. Tá? Quando o prefeito da Lapa, à época, que foi deputado 2 vezes, quando eu fui contar para ele que nós tínhamos aprovado o projeto, e naquele espaço de tempo, eles não acreditam. Eu fui deputado 2 vezes e nunca vi ninguém aprovar um projeto cultural e com essa rapidez. E graças a Deus, pela nossa maneira de apresentar, de envolver, nós conseguimos. Então, Mura, Denise, Wilsinho, querido irmão, esta luta é nossa. E o Calil vai ser o signatário, como coordenador da UNILT, de levar esse pleito às autoridades de Curitiba e do Paraná. E o que precisar deste decano, estaremos sempre juntos. Nobre Assad e Calil, me permitam uma parte. Pois não. Antes de tudo, cumprimentar aí o Walter Nunes, né? E prazer de conhecê-lo também. Estou falando aqui de Sorocaba, aí, de alguma maneira, representando a nossa Câmara Municipal aqui como cidade irmã da Lapa, né? Devidamente legalizado todo o processo. Já fizemos uma visita aí à nossa querida e belíssima cidade irmã. E eu gostaria, como político, só fazendo aí o esclarecimento, o que eu sempre digo é o seguinte: os técnicos sempre têm razão, mas cabe aos políticos a decisão. E por isso fica essa briga, dona Lucia. Porque, às vezes, o técnico tem que engolir uma decisão de um político que não entende basicamente nada da área. Mas é ele que decide. E isso cria uma animosidade, às vezes, terrível entre o político e o técnico, né? E as coisas vão se desgastando e vão ficando amarradas e demorando para se implantar. Mas voltando aqui ao Leandro, como político, né, eu posso dar um palpite, e aí o Calil pode, já como membro ad hoc aí da UNILT, dar um pitaco aí, politicamente, que eu acredito que poderia ser bom, Leandro, dentro dessa luta que vocês estão enfrentando. Eu conheço Curitiba razoavelmente bem, né? E eu sei que vocês têm aí uma excelente estrutura do ônibus turístico, aquele que circula pela cidade e vai deixando os turistas em cada ponto turístico sem que eles fiquem com a obrigação de retornar. O turista pode ficar lá o tempo que achar interessante, depois retorna e pega o outro ônibus e vai andando. Realmente, essa questão de espaço para estacionamento de ônibus, principalmente, como você diz, esses super ônibus que tem hoje, que são enormes, não só na horizontal como na vertical, eles ocupam muito espaço, demandam também muito espaço para uma manobra, né, a fim de criar menos risco, né, nas suas formas de mobilidade. Então, o meu pensamento que veio a mim, e aí o Calil, o Márcio, que são bem mais habilitados que eu para pensar isso, a proposta é: por que vocês, das agências de turismo, não reivindicam um receptivo para todos esses ônibus num lugar especial? A prefeitura faria isso, pode ser no lugar de entrada da cidade, em parceria com esses ônibus turísticos. E assim, ao invés de vocês ir levando cada grupo de vocês para cada ponto turístico, vocês deixariam no lugar, dali sairia o guia com o seu grupo, pegariam os turísticos e sairiam. E aproveitariam uma estrutura que já está pronta. Caberia à prefeitura montar essa área, que não precisa necessariamente ser dentro do espaço urbano, pode ser um receptivo na entrada ali, não sei, se Pinhais ou qualquer outro lugar,
de maneira que tivesse acesso ao ônibus turístico, todos eles utilizassem uma estrutura que já vem funcionando há muito tempo e muito bem. A prefeitura caberia ampliar a quantidade de ônibus para poder transportar todo esse pessoal desses ônibus turísticos, mas ela provisionaria um espaço com estrutura de atendimento para os motoristas, enquanto os guias turísticos utilizariam a estrutura dos ônibus turísticos, porque aí não precisava esse tanto de ônibus. Eu sei como é que é, eu já estive lá em Tambá, Tianguá, já estive todos aqueles pontos turísticos de Curitiba, e eu sei a dificuldade que é para as agências fazerem isso. Quando, na verdade, já existe uma estrutura dos ônibus turísticos que fazem o percurso em todos esses pontos. Ora, eu acredito que seria somar o útil com o agradável. Daria uma estrutura de suporte para os motoristas nesse espaço, onde os ônibus poderiam juntar 10, 15, 20, 50, 100 ônibus desses, que teria que ser um espaço adequado, com suas balhas adequadas, onde pode até serem alugados, né, com preço barato, ao invés de vocês terem que pagar estacionamento em cada ponto desse, e a confusão e o risco e a canseira de ter que adentrar com esses ônibus enormes em cada ponto turístico. Existe a estrutura do ônibus turístico e as agências de viagem utilizarem o espaço. Talvez aí, Calil, dentro da Câmara Municipal, vocês reivindicarem isso. É uma sugestão. Se quiserem aprimorar ou aprofundar, ou se acham que é viável, fica aí a minha sugestão. Mas estou falando aqui como um político dentro do que eu faria na nossa cidade se tivéssemos essa situação para resolver. Boa noite. Boa noite. O Wilson, só um pouquinho, Denise, o Wilson pediu a palavra, pode falar, Wilson? Wilson, vai lá. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Quanto tempo, hein, seu Márcio? Pois é a pandemia. Nossa, meu Deus do céu. Olha, quando você começou a falar hoje, eu me senti meio patrimônio histórico da cidade. Tá? De lembrar de tudo aquilo do passado. Até comecei a lembrar, na época que nos conhecemos, nós tínhamos cabelo, a nossa barba era escura, não era clara. Verdade. Mas, enfim, né? Calil só tinha 11 anos nessa época ainda. Pra você ter que ver quanto tempo faz. Bem, gente, eu não vou falar aqui como presidente do sindicato, eu vou falar como guia de turismo. Né? Dos meus 52 anos de vida, 28 deles trabalhando como guia de turismo. Né? Eu estou há 15 no sindicato e o que acontece? Como o próprio Márcio disse, a cidade ela não foi planejada de primeiro momento para ser uma cidade turística, né? E como o seu próprio tio dizia, né, a cidade tem que ser própria para os seus moradores, ela tem que ser boa para quem mora na cidade. E essa sempre foi uma preocupação. E tanto que os nossos prefeitos, como o Jaime Lerner, como o Rafael Greca na sua primeira gestão, eles mantiveram essa visão também. Né? Então foi criados os parques, os pontos que hoje nós utilizamos como equipamento de turismo para a população. Então, tanto que nossos parques e bosques foram criados para assoreamento de rios, para evitar enchentes na cidade. Então houve toda uma questão técnica realizada aí. Então, a cidade não foi planejada para o turismo. E o turismo aconteceu aos poucos, foi acontecendo, e foi realmente acontecendo a partir, acho que de 95 para cá, é que Curitiba começa a ter essa mudança do turismo. O turismo começa acanhado, tanto que o número de profissionais, guias de turismo na cidade eram mínimos. Eram muitos poucos, e infelizmente muitos daqueles já não estão mais entre nós, né? Era aqueles que faziam o City Tour mostrando o Alto da 15 na Praça das Nações, passava pelo Centro Cívico, o setor histórico e a Rua 15 e tchau. Não se tinha muita coisa para se ver.
né? Então, o turismo foi crescendo, e chegou ao ponto que realmente nós hoje estamos numa situação em que nós não temos esse espaço físico para estacionamento dos ônibus, né? Sendo que hoje, gente, em função da pandemia, a gente não está tendo essa situação. Mas, na alta temporada na nossa cidade, nós chegamos a ter 40, 50 ônibus no mesmo dia circulando por Curitiba, né? Isso espalhados pelos pontos turísticos da cidade. Com relação à situação de reivindicação dessa situação, Sindicato e ABGETUR vem tratando isso há anos, né, junto com Câmara Municipal de Vereadores, junto com Instituto Municipal de Turismo, junto com URBS, junto com a Secretaria CETRAN, enfim, nós tivemos até uma reunião. Dessa reunião foi designado um técnico, um engenheiro que nos acompanhou em determinados lugares, e o engenheiro terminava olhando para a gente com uma cara de paisagem, sem ter uma solução para se resolver, né? Na época, a Lucia ainda era presidente da associação, e quem foi comigo representando a ABGETUR foi uma das nossas colegas. A Marise. Foi a Marise, isso. E chegando lá, o engenheiro começou a dar, por exemplo, a gente foi no Botânico, ele começou a dar as sugestões de colocar os ônibus naquelas ruas transversais sem saída, né? E eu explicando para ele, mas você como engenheiro, você sabe que os ônibus são grandes, eles vão ter que sair de ré de dentro das ruas, eles vão fazer barulho, os próprios munícipes que moram ali não vão aceitar essa situação, vai se criar um grande problema, não é coerente, vai ter problema de carro batendo, vai criar um tumulto muito maior. Aí ele veio com a possibilidade de fazer vamos dizer assim, um espaço junto onde estão aquelas árvores, junto à ciclovia, para que ali se formasse um espaço para estacionamento. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ele, mas você acha que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai liberar a extração dessas árvores todas aqui para fazer esse tipo de coisa? É meramente impossível. Em suma, ele não deu uma satisfação, não deu uma resposta, ficou-se de marcar uma nova reunião, veio a pandemia e essa reunião não aconteceu, né, Luci? Verdade. Então, assim, gente, é uma briga que continua. Com relação ao que o nosso vereador lá de Sorocaba, o Luiz, né, nos apresentou, gente, nós temos uma realidade e uma situação. A linha turismo da nossa cidade pertence à URBS. É ela quem administra, é ela quem cuida, né? Então, eles já têm um número X de ônibus que atendem a cidade, que eles vão atender aquelas pessoas que visitam a cidade individualmente, ok? Então, nós não temos a quantidade de ônibus possível para que acontecesse essa ideia que o Luiz trouxe para nós, de termos um espaço onde os ônibus parassem ali e fossem pegar esses ônibus, né? Bem como esses equipamentos não são apropriados para o guia de turismo, porque você não tem como utilizar um microfone e passar as informações para todos os turistas presentes dentro desse ônibus. Até mesmo que o grande problema é a parte de cima, na qual ele é aberto, e você perde totalmente o som, né, ali para poder fazer o city tour com os grupos. Então, assim, nós continuamos lutando como entidades, né, junto aos órgãos, né. Fico feliz que o Calil vai ter essa possibilidade de levar essa informação junto à Câmara dos Vereadores, inclusive está autorizado por mim representando o sindicato, já que você também é o sindicalizado, tá? Muito obrigado. Está lá representando o sindicato, né? E assim, gente, os vereadores, os deputados, o prefeito, enfim, gente, os políticos, eles têm a caneta para assinar, mas muita coisa também depende de uma equipe técnica que trabalha dentro do município, tá? Então nós temos órgãos como a CETRAN, nós temos órgãos como o IPUC, nós temos órgãos como a URBS, que são envolvidos nessa questão de logística, de infraestrutura dentro da cidade.
Então, não é apenas nós reivindicarmos, mas nós temos que chegar num bom senso, num consenso com essas entidades para realmente termos uma resposta adequada para isso. Já aviso a vocês, pela experiência, por ter sido funcionário da prefeitura durante tantos anos, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tá? Tudo que envolve o poder público é uma questão de tempo, de paciência e principalmente de educação. Porque uma coisa importante, uma coisa que eu aprendi desde cedo, não se caça mosca com vinagre. Tá? Então, gente, no serviço público não adianta eu chegar apontando o dedo, criticando, aterrorizando, exigindo. Você tem que ter diplomacia. É uma coisa importante com o serviço público. Caso contrário, você não consegue nada. Né? E é o que eu tinha para falar. Eu acho que a Denise quer falar alguma coisa também. Obrigado, Márcio. Obrigado, Wilson. Você sempre solícito e vamos fazer uma luta bem boa. Dessa primeira reunião sairão outras, com certeza estaremos juntos lutando, até porque eu também sou um guia de turismo. E sobretudo a questão também que eu acho extremamente importante para a classe, que é a regulamentação da exigência do guia local. Eu acho que essa é uma outra bandeira bem interessante. Isso só vai acontecer realmente, Márcio, quando nós tivermos uma alteração na legislação federal. Sim. Porque o grande problema, tanto de prefeitura quanto de estado, é que ao chegar a lei junto à procuradoria desses órgãos, eles alegam a mesma coisa. A legislação federal não prevê a obrigatoriedade, né? Então essa é uma briga que a Federação Nacional dos Guias de Turismo tem feito constantemente junto ao Ministério do Turismo para que haja uma nova redação dessa legislação, né, alterando e se tornando obrigatório a contratação do guia de turismo. Perfeito. Lembrando que é a única profissão regulamentada, né, na área do turismo, já é um avanço. Correto. Verdade. Bom, boa noite. Tá, então, boa noite. Bom, o Júnior praticamente abordou tudo que eu tinha para falar ali, né? Que a ideia parece ser bem legal para quem vem de fora, a questão da logística dos ônibus é bem interessante, mas o que para nós, entidades que representam os guias de turismo, é manter o emprego dos guias, né? E dessa forma, com os ônibus chegando e nós integrássemos ali a prefeitura, primeiro, como disse o Júnior, não teria essa disponibilidade da quantidade de ônibus. E dentro dos ônibus da prefeitura não tem nenhum guia de turismo, né? Então, a única informação que o passageiro tem é através do som. Então, quer dizer que o nosso emprego, né, dos nossos guias, estaria indo por água abaixo, pior do que já está, né? Então, é uma reivindicação antiga nossa. A questão da lei de turismo, nós tivemos um projeto de lei na Câmara Municipal, onde quando nós conversamos com a equipe do vereador na época, eu, a Luci, acho que o Júnior, me ajuda, quem mais? Nós somos a Nancy, nós somos em 10. Até nós explicarmos qual era a função do guia de turismo, nós tivemos que dar uma aula para a equipe, para que o pessoal entendesse realmente qual era a nossa função, por que se fazia necessário, e aí começou a dar-se a entrada na questão da lei, aprovou uma parte, e aí o nosso vereador que estava nos representando, acabou perdendo a eleição, e voltou tudo a estaca zero, infelizmente, né? E outro problema que nós estamos tendo na cidade também, que não deveria ser um problema, mas eu acho que é o número crescente de guias que está sendo lançado no mercado, assim. Eu acho que agora já estava no momento de nós darmos uma parada, porque é muito guia chegando novo, né? Por um lado é legal, mas eu não sei se o nosso mercado de trabalho ele consegue absorver tanta gente. E
E isso é uma preocupação nossa também. E nós trabalhamos agora sempre em parceria, sindicato, Abegetura e Liguia. Todas as entidades, a gente está com o mesmo propósito, sabe? Então, tudo que vai ser definido com uma, a gente conversa com os três. O nosso objetivo realmente é que quem saia ganhando seja o profissional guia de turismo, sendo ligado a uma entidade ou não. É isso aí. Boa noite, muito obrigada. Muito bem. Márcio, suas considerações finais para finalizarmos? Bom, alegria é muito grande em rever todos os colegas firmes e fortes, né? Alguns que passaram por situações de saúde, né? Alguns que passaram por dificuldades, outras que foi imperioso da vontade de Deus, né? Mas estamos aqui firmes e fortes e temos uma missão a cumprir. A nossa missão é, como o Calil disse, fazer o bem sem ver a quem e adaptando esse dito, eu diria o seguinte: para a nossa classe da cultura, do turismo, da gastronomia, e sempre pensando o trinômio educação, cultura e turismo. Sem educação, nada conseguiremos, ou a nossa geração talvez aos trancos e barrancos consiga, mas as gerações futuras certamente que faltará o amálgama para que nós possamos ter, por exemplo, um grupo tão espetacular que nós conseguimos reunir nos cursos da UNILT, naqueles workshops que nós temos feito, nas palestras, nas ações, não é? Eu temo um pouco, sem um maior investimento na educação patrimonial, como foi falado ontem aqui, na cultura para os negócios, para a cultura para o turismo, enfim, na educação de base. Por isso, nós temos o maior cuidado de trabalhar os programas didático-pedagógicos e desde a primeira idade, como é o caso do mini ferroviário, né? Onde a criança não sabe nem falar, mas ele já está tendo contato com a cultura, com o turismo e com a história. Então, com essas palavras, eu fecho essa minha noite de satisfação em ver figuras que nos representam. Walter Fraga Nunes nos representa no Rio Grande do Sul. Pastor Luiz Santos nos representa em Sorocaba. E agora a nossa conselheira, que muito bem nos representará em toda a região, a partir da nossa Laranjal Paulista, essa cidade que tanto amo, tão querida, tão agradável de se visitar, com um povo maravilhoso. Começando pelo prefeito Alcides, né, vereador, que é uma das figuras mais queridas também da área política. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Daremos até porque nossos colegas e nossos cursandos todos irão trabalhar muito, graças a Deus, nesse feriado. E dia 18 voltaremos com aí as nossas aulas com o Calil, com o jeito Calil de dar aula, né? Que muitos já conhecem. Pessoal, um abraço a todos, um bom final de semana, um bom feriado. Obrigado pela manifestação de todos, pela presença do Rio Grande do Sul, de Sorocaba, da Juliana Godinho. Seja mais uma vez bem-vinda ao UNILT. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Saúde e paz. Até. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigada. Tá. Um ótimo feriado a todos. Tchau a todos, um prazer. Todo em estilo inglês, e que hoje está abandonado, está em estado deplorável, e a gente vive numa briga terrível
porque lá, pelo espaço que tem, daria para ser implantado, por exemplo, o Museu do Tropeiro. Um lugar fantástico para a gente fazer, uma construção muito bonita, e com a luta que a gente vem tendo, infelizmente, nesses 2 últimos anos, todas as emendas, tudo que a gente encaminhou para a reforma dos patrimônios históricos, do patrimônio histórico, de tudo, foi tudo para a saúde, né, por conta da pandemia. Então, não avançamos muito. Mas eu achei interessante que nessa edição de hoje é matéria de capa, é a primeira matéria em destaque, a necessidade de se focalizar a importância de um prédio como esse, que poderia ter uma finalidade muito grande na cidade, considerando que ele está num espaço que, de um lado do Rio, poderia ser o Museu do Tropeiro, e do outro lado, o Parque do Tropeiro, porque tem um espaço muito grande. Nossa. Tudo isso podia ser instalado aqui, e a cidade certamente ganharia muito, considerando que ela já foi aprovada a lei da minha autoria, onde ela é reconhecida como a capital do tropeirismo, né? Então, eu acho que isso é muito importante para se destacar em um jornal, e a participação de um jornal como o Cruzeiro do Sul só vem auxiliar em muito que se levante essa questão, somando aí com a nossa estação ferroviária, aquele enorme espaço de 700 mil metros, onde poderiam ser realizadas inúmeras atividades relacionadas à história de Sorocaba. Eu estou tentando, trabalhando por uma audiência com o Eduardo Bolsonaro, com o pai dele, para ver se há um investimento forte aí do turismo, a fim de nós resgatarmos a história, a cultura e a nossa tradição aqui, fortalecer isso dentro do nosso contexto histórico-cultural. Muito bem, muito bem. O espaço, tanto um quanto o outro, são motivos de estudo e pesquisa da UNILT, Universidade Livre do Tropeirismo, que trabalha no viés do caminho das tropas aos caminhos de ferro pelas trilhas de São João Maria. A nossa felicidade, né? A Lapa, por intermédio do seu trabalho, é a cidade irmã de Sorocaba. Quase que Sorocaba seria quase que uma cidade mãe, seria até mais do que irmã. E as nossas ligações são muito fortes, né? Quando o pastor nos mostra o jornal Cruzeiro do Sul, que é de extrema importância, né? Que tem instituições de ensino agregadas. Inclusive, a fundação leva o nome aí do personagem famosíssimo da nossa querida Lapa, né? Exatamente, o Baldino do Amaral, né? Que foi presidente dentre outras coisas, presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido na cidade da Lapa, e que fez carreira na região de Sorocaba, inclusive com envolvimento importantíssimo na questão da Sorocabana, né? Ele que organizou os fundos para a construção da Sorocabana. Então, de modo que a nossa ligação já vem de antanho, e nós agora, cada vez mais, estamos podendo, né, fortalecer. Por isso que eu digo, às vezes, as pessoas se perguntam, para que serve, até aquele palhaço deputado lá, não sei se ainda é deputado, o palhaço continua sendo, o Tiririca, né? Ele dizia assim, o que faz um deputado, né? O que faz? Então me elejo que eu volto e conto para vocês. Mas, às vezes, as pessoas questionam, por exemplo, na área do legislativo, o que faz um vereador, né? Qual a função do vereador? E a esses que, quando me perguntam até de maneira jocosa, eu digo, assista uma sessão da Câmara Municipal de Sorocaba,
que vocês vão entender qual é a função do vereador, né? E muito focado no seu trabalho, né? Que não é para menos que é vice-presidente daquela Casa Brilhante que nos acolhe de forma extraordinária, né? E tem feito aí um trabalho que é digno de nota. Bem-vinda, Denise Guimarães. Seja bem-vinda essa noite radiante, essa noite espetacular. Boa noite. Boa noite, Denise. Maravilha. Pastora Denise é uma agente de viagem aqui do nosso estado. Ela é presidente nacional da BGTUR, que é a Associação Brasileira dos Guias de Turismo. É origem lapiana, né? Filha da nossa amiga Tereza. E uma pessoa fantástica que tem aí feito uma diferença muito grande, né, com a sua empresa chamada Guimatur, e tem feito um trabalho, sobretudo na área do turismo cultural, muito importante, né? Então, eu não sei se você lembra que eu adiantei aí uma ideia que está na minha cabeça sobre nós aprofundarmos a questão do intercâmbio por conta da irmandade de nossas duas cidades. Até fiz uma rápida menção quando estávamos lá em Serquilho, né? A Juliana lembra. E aí eu acredito que a senhora Denise pode nos ajudar com sua expertise na área, de forma a estreitar mais ainda esses laços e estabelecer conexões, principalmente conexões turísticas, porque já temos algumas empresas aqui, parece-me que são duas, que tem roteiros até Morretes. Embora seja do outro lado da Lapa em relação a Curitiba, nada impede que se faça a extensão até a Lapa, considerando a relação histórica, a relação que temos, não é, inclusive com personagens muito fortes na história de Sorocaba e aí da Lapa, personalidades aí do nosso panteão, e certamente com essa sua experiência, dona Denise, a senhora poderia nos ajudar muito na consolidação dessa ideia de estabelecermos essa conexão e trazer gente da Lapa, levar gente de Sorocaba para conhecer a nossa cidade irmã, trazer os lapianos para conhecerem mais Sorocaba e fazermos esse intercâmbio legal. Eu acho que seria muito bom através das nossas agências de viagem, também fomentando a questão aí do desenvolvimento econômico, da forma melhor de nos conhecermos mais e manter viva a nossa tradição, né? Principalmente do tropeiro. Muito bem. Perfeito, temos mais de 5 minutos de tolerância. Denise. Ótima ideia, vamos agilizar, né, gente? Muito bom. Muito bom. Temos mais 5 minutos de tolerância e nós começamos nosso encontro de hoje. Perfeito. Boa noite também aí ao Leandro, ao Paulo Maia, né? Não, quem é que está aqui? Pereirinha, nosso Pereira, está lá. Pereira? Não estou vendo o Pereira aqui. O Pereira não é o Pereira nosso de Sorocaba, é o Pereira... não é o Orailson, não é o Orailson. Não é o Orailson, é o Pereira aqui das UIPs, aqui do bairro de Santa Felicidade, pastor. Ele tem um trabalho... Famosíssimo bairro de Santa Felicidade. É um companheiro nosso. O Leandro Mura é da Liguia, que também é uma associação que reúne os guias de turismo aqui do Paraná também, né? E tem um trabalho importante e todos estão imbuídos, né? Todos nós passamos por momentos muito difíceis, né? A nossa área foi atingida de frente, né? Pela questão da pandemia
mas estamos todos nos recuperando, e essa retomada tem nos trazido aí boas, vamos dizer assim, boas perspectivas e vamos dizer assim, uma arrancada muito pujante, né? Alguns falavam que nós teríamos essa retomada um pouco mais adiante, mas o avanço da questão vacinal tem ajudado muito, né? E tem feito aí com que, por exemplo, grupos se formem. Nós já começamos a receber, inclusive, os didáticos pedagógicos, né? Aqui na Lapa, o Calil mesmo, agora foi essa semana, né? Foi. Essa semana já também veio com escolas, já temos marcado mais escolas para a semana que vem. Então, graças a Deus, nós estamos vencendo. E eu sempre tenho dito o seguinte: não existe nada nesse mundo, né? Não existe uma folha que caia sem que seja da vontade de Deus. Penso que isso veio para nos ensinar alguma coisa, penso que alguns aprenderam, não é? O propósito disso tudo, outros talvez nem tanto, né? Quem tinha uma tendência a ser bom, acho que ficou melhor ainda, e ao contrário, infelizmente, também, né? Mas esse é o mundo que se apresenta, e é nele que nós temos que vencer, né? Nós temos que vencer com as adversidades, com a falta de um ministério, já há muito, um Ministério da Cultura, não é? Há muito aí, em alguns lugares, alguns equívocos de rumo na condução, né, da cultura, do turismo, que falamos muito sobre cultura e turismo ontem, e isso se demonstra. E hoje, nesse bate-papo que eu vou ter, né, hoje é o meu dia de falar. Nos outros dias eu ficava, como diz o tropeiro, mascando o freio, né? Mascando o freio é quando o cavalo quer sair correndo, né, Juliana? E a gente está segurando ele fica mascando o freio. Então, eu tenho esse tino de jornalista, né, de querer sempre intervir. Então, sempre de precaução, eu já desligava o meu microfone, porque senão eu queria interagir em todas as questões dos palestrantes, mas hoje é a minha vez de falar um pouco mais, então eu vou fazê-lo de forma interativa. Eu sou, na verdade, um contador de histórias, né? A minha função aqui hoje é contar uma história de vida, né? O título é Turismo de Curitiba, e essa história eu vivi e vou contar a vocês. Mas, muito bem, como abertura desse nosso evento de hoje, nós temos um motivo muito especial. Nós estamos acolhendo, depois de conversas que iniciaram-se na segunda audiência pública de Sorocaba sobre o tropeirismo, nós iniciamos essa conversa com a Juliana Godinho, e de lá para cá, então, viemos amadurecendo esta ideia, e agora, então, no dia de hoje, nesse momento, estamos dando posse a Juliana Godinho como uma coordenadora, uma conselheira nossa na área da extensão e cultura, não é? Ela que vai tocar esta função com muita competência, com muita dedicação, não é? E que estará conosco sempre. Eu fico até bastante emocionado nesse momento, porque ver o trabalho de uma mulher num mundo tropeirista que sempre foi ligado ao homem, né? Muito embora a mulher tocava a casa, a estância, criava os filhos, cuidava dos negócios, né? E em alguns momentos, nós temos isso nas fontes primárias, raramente a mulher tropeava, né? De 10 anos para cá, nós temos notado que as mulheres têm crescido muito no movimento tropeiro, tanto em eventos como nas cavalgadas. E o grupo que mais cresce nas cavalgadas, e ainda bem, porque isso nos dá longevidade, né? É das
jovens, das mulheres e mulheres jovens e das crianças masculinas também, que têm feito parte. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de família, né? O tropeirismo é uma grande família, assim foi no movimento tropeiro, que alguns chamam de ciclo, nós chamamos de movimento, né? Inclusive pela sua abrangência. Então, nada mais justo pela sua competência, pela sua tenacidade de termos a Juliana como uma conselheira dentro desta área de extensão, ela que tem se movimentado bastante na região, tem dado um destaque nacional para o tropeirismo através desse trabalho. Eu sempre, quem já me ouviu falar, sabe que eu falo muito das coisas terem fundo ou não terem fundo, né? Eu falava agora na audiência que foi online de Sorocaba sobre o diploma sem fundo, né? Lembrando o tal do cheque, no tempo que existia cheque, né? Existia o cheque sem fundo, existe o diploma sem fundo e existe a homenagem sem fundo, né? E quando a gente se depara com qualquer uma dessas situações, nós podemos dar outro termo tropeiro com os burros na água, né? Porque você espera da pessoa alguma coisa e aquilo não vai acontecer. Vou contar uma pequena história antes de passar a palavra para a Juliana e receber esta posse como conselheira. Do seguinte, certa feita, eu fui convidado, nós somos pioneiros em turismo rural no estado do Paraná. Primeiro projeto de turismo em área rural, na Cabanha Monastier, aqui na cidade da Lapa, foi o primeiro do Paraná. Isso eu estou falando de mais ou menos uns 35 ou 40 anos atrás. Não, menos um pouco. O Calil já tinha nascido, o Calil deve estar com 30, filho? 30, uns 30 anos para cá. Mas, num período depois, eu fui convidado para uma reunião que queriam formar uma associação chamada APRATUR, Associação Paranaense de Turismo Rural. E eu fui naquela reunião como um convidado e saí de lá como presidente, né? E conheci algumas pessoas daquela reunião e tal, e tentei, então, montar uma equipe para tocar a Associação Paranaense de Turismo Rural. Bom, na área de pousadas e propriedades rurais, eu conheci a Vilma, que os companheiros do turismo aqui devem conhecer a Vilma, ela que começou com a pousada Cainã, ela foi a primeira gerente da pousada Cainã lá em São Luís do Purunã. Falei, olha, para o departamento de pousadas, nós temos a Vilma, que é espetacular nisso, que escreveu livros sobre o assunto e tal. E foi me apresentado lá uma pessoa que era professora, escutem bem, professora de pós-graduação em eventos. Muito bem. Eu falei, olha, então, para o nosso departamento de eventos, nada melhor que a professora fulana de tal, que é professora de olhem bem, de pós-graduação em eventos. E eu vi que ela estremeceu assim na hora que eu falei aquilo e tal, aceitou, mas imediatamente depois de formada esta diretoria, ela me chamou do lado com bastante preocupação. Márcio, queria falar com você. Eu digo, pois não, professora, eu só queria te dizer o seguinte, eu nunca fiz um evento na minha vida. Vejam vocês. Então, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, criar um órgão colegiado, agora nós estamos estudando e eu já quero fazer de pronto um convite para o vereador Luiz Santos para ser do nosso Conselho Superior da UNILT. Nós temos figuras emblemáticas, né? Nós temos o Hilário Rodrigues, que é o nosso conselheiro superior,
E agora, então, está feito o convite mais adelantado, nós vamos conversar melhor, mas queremos tê-lo, vereador, como nosso conselheiro do Conselho Superior. Mas só uma parte. Não. Pois não. O fato de ser uma personalidade política, uma pessoa política, não cria algum óbice, algum obstáculo dentro do estatuto, dentro da questão. Eu não quero criar, eu posso participar e ajudar sem nenhum tipo de posicionamento, de posição, a fim de não criar problemas para a instituição em si. Não nos cria. Algumas instituições que não permitem a presença de elementos políticos dentro da composição dos conselhos. Aí fica a critério de vocês, eu não sei. Veja, vereador... A honra é muito grande poder participar. Existem políticos e políticos, né? Então, eu já respondi a sua pergunta. O seu trabalho, ele extrapola a figura política. Veja bem, quando o senhor está conosco, às vezes 2, 3 horas da manhã, lá em Iperó, lá no nosso querido Pacote, ou na Capela do Alto, em Buri, não é o político, é o cidadão. Um cidadão que é da área da pedagogia, que é da área do ensino, é este cidadão que nós queremos conosco, com a sua disposição, com a sua garra, com o seu apoio, com seus projetos sociais que extrapolam em muito. Então, no nosso estatuto não há óbice em relação a isso, e será um grande prazer. Mas voltando, então, quando nós escolhemos e levamos tempo, isso já deve fazer uns 4 anos que nós iniciamos esse convite e essa negociação com a Juliana. Hoje, então, chegou o dia, né? Diante dos cursistas da nossa UNILT, de nossos amigos, das instituições de turismo, culturais e educacionais que estão conosco, toma posse, nesse momento, Juliana Godinho da Silva, e que nós temos a certeza que fará um espetacular trabalho dentro do seu Conselho de Extensão e Cultura. Juliana, nos conte se aceita e a palavra é sua. Mas é claro que eu aceito. Aceito e com muito orgulho ainda, porque... Nossa, eu fico tão feliz porque é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, né? Eu falo, acho que de outras vidas eu já vinha fazendo isso, né? E caiu no meu colo novamente. Então, é um trabalho de coração que eu sempre fiz sem querer ganhar nenhum título de nada, né? Foi sempre pelo gosto mesmo, porque eu vim de uma família que sempre, né, que nem dentro do CTG e também dentro do tropeirismo, né, aquela coisa meio separada, né, que são 2 culturas parecidas, mas separadas, diferentes. Então, eu vim dentro e às vezes, nossa, causou muitas coisas ali, mas foi super legal. Todos os momentos, assim, que eu passei, que eu enfrentei, eu falo, olha, eu não me arrependo de nenhum. Muita gente falava, você chegou onde chegou por 2 coisas, ou pelo seu sorriso, ou porque você tem muita coragem, né? Mas eu acho que a gente sempre sorri muito de alegria, porque quando a gente faz uma coisa com amor, que é do coração, que a gente faz com vontade de se dar para fazer crescer, porque não é só um movimento tropeiro, né? Ali você está resgatando a união da família para estar participando, você está resgatando eventos culturais, né? Na gastronomia, na história, na contação de contos, né? Na junção, nas músicas, nas rodas de viola. Então, isso é uma delícia, né? É um atrativo, assim, cultural que tem que ter, e bastante, e eu acho que isso está dentro de mim de levar e ampliar cada vez mais. E ainda mais com esse convite, eu acho que eu vou ter mais força ainda, mais punho para estar levando isso, eu falo, e abraçar o estado de São Paulo inteiro e levar junto comigo para o Paraná. Amém. Seja bem-vinda. Então, nós tornamos pública, nesse momento, tornamos pública, então, a posse da nossa querida Juliana Godinho
né, no cargo do Conselho, né, recém-criado, do Conselho de Extensão e Cultura da UNILT. Seja bem-vinda, que nós possamos trabalhar muito em prol daquilo que nós acreditamos. Eu sempre, numa live, na nossa live de aniversário de 10 anos, eu sempre disse isso, e sempre digo que nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Nós falamos aquilo que nós acreditamos, sobretudo, não só naquilo que acreditamos, mas naquilo que nós acreditamos que irá fazer o bem, que irá acrescentar na vida das pessoas, como é o caso dos nossos cursos, das nossas ações, dos nossos projetos e programas didáticos pedagógicos. Nós só fazemos se nós realmente acreditamos que iremos melhorar a vida das pessoas. Seja bem-vinda como conselheira da UNILT. Muito obrigada, Calil, fico muito feliz mesmo, e eu já comecei hoje já, hein? Falei hoje. Já estão sabendo. E já deu frutos e foi, assim, um espetáculo. Agora a gente só tem que concretizar isso, e daqui uns dias mais para frente vamos ver se dá outros frutos que estão prosperando aí. Amém. Maravilha. Dito isso, então vamos à palestra magistral da noite de hoje. Com a bênção do grande tropeiro do universo, do nosso São João Maria. Seja muito bem-vinda. Vamos. Eu queria pedir uma salva de palmas para a nossa querida Juliana, né? Muito bem. Muito bem. Eu não pude aplaudir com as mãos, mas aplaudo com o coração.